Olá pessoal, eu sou o professor Alex Mendes, professor aqui da nossa Degrau Cultural de Economia e também de Atualidades, e na nossa dica de hoje a gente vai focar com você o mercado de petróleo. Particularmente nos interessa agora tentar entender o impacto da queda do preço internacional do barril do petróleo e também o escândalo de corrupção na Petrobras sobre as finanças públicas do governo do estado do Rio de Janeiro, em menor escala do Espírito Santo e São Paulo, e também das cidades que são limítrofes à área de produção, como, por exemplo, Campo dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, Macaé e outras mais. Vamos tentar entender, primeiro, o preço do barril do petróleo. A gente sabe que o preço internacional do barril do petróleo, nos últimos 3 anos, caiu pela metade. Esse preço do barril estava próximo de $120 e caiu para hoje algo próximo de $60 o barril. Óbvio que quando eu tenho uma queda no preço do barril nesse volume, automaticamente os royalties e as participações especiais, que por enquanto são devidas à União, que fica com 50%, e os estados e municípios que fazem limítrofe com a área produtora, os outros 50%, lembrando que essa divisão está em apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, já que o Congresso propôs uma alteração dessa divisão. Mas sendo assim, a gente sabe que até o presente momento, com a queda do preço do barril do petróleo pela metade, óbvio que uma parcela significativa dos recursos dos estados, notadamente do Rio de Janeiro e dos municípios, foi prejudicada por essa queda do preço internacional do petróleo. Isso significa então dizer menos royalties e, obviamente, menos participações especiais. Somados a essa situação, que por si só seria uma situação trágica para as finanças públicas desses locais, nós temos o fato de estarmos enfrentando, de novo, um grave problema de corrupção, agora numa empresa semipública controlada pelo governo, que é um ícone nacional, que é a Petrobras. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, nós tivemos lá a base do governo formada pelo PT, Partido dos Trabalhadores, PP, Partido Progressista, e PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, montando um esquema de corrupção na Petrobras. De novo, segundo as denúncias, como é que funciona? Os partidos da base aliada conseguiram encabeçar determinados nomes para a diretoria da Petrobras. Essa diretoria da Petrobras, através dos tesoureiros de campanha desses partidos políticos, ou dos chamados lobistas ou intermediários, passaram então a se ligar a um cartel de empreiteiras que, segundo a denúncia, era liderado pela Odebrecht, mas que tinha participação da Galvão Engenharia, da UTC e de outras mais. Segundo a denúncia, esse cartel decidia entre si quem ganharia a próxima licitação da Petrobras, que obviamente era apresentada com sobrepreço, com aditamento de contrato. Abre aspas, o excedente dessa receita auferida pela empresa cartelizada era então repassada para o enriquecimento ilícito da diretoria da Petrobras e de determinadas pessoas do mundo político. Segundo as denúncias, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, mas também o presidente do Senado, Renan Calheiros, e outros políticos. Mas também serviu, segundo a denúncia, para abastecer o Caixa 2 e o Caixa 1 de partidos da base aliada, PT, PMDB e PP. Nós sabemos, então, que o total mensurado até agora foi de uma perda de 6 bilhões de reais para a Petrobras. Mas o cálculo é que isso seja muito maior. E sendo assim, esse escândalo dentro da Petrobras fez com que as ações da companhia desabassem. Somados a isso, a Petrobras tem uma dívida recorde de mais de 200 bilhões de reais, o que coloca ela numa situação extremamente fragilizada. Somados a isso, nós temos a questão
de que a Petrobras, em virtude do endividamento, da queda do preço do barril do petróleo, do fato de que durante o ano de 2013 e 2014, a Presidência da República, para conter a inflação, segurou o preço dos combustíveis, muitas vezes a Petrobras teve que vender uma gasolina por um preço mais barato do que ela comprava no exterior, já que o Brasil não é autossuficiente no refino de petróleo. E sendo assim, acumulou lá uma dívida bilionária. A Petrobras, então, corta uma série de investimentos, tanto na área do pré-sal, quanto ligadas, por exemplo, ao Comperj, ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. E sendo assim, nós temos um prejuízo imenso para a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, para os municípios limítrofes com a área de produção e para outros estados, sobretudo São Paulo e Espírito Santo. Portanto, o quadro no mercado petrolífero brasileiro é um quadro muito ruim. A Petrobras, você se recorda, com um novo marco regulatório sancionado durante o governo Lula, é a única que pode prospectar petróleo na área do pré-sal a licitar, o que significa dizer, então, que ela tem que fazer a maior parte do gasto nesse processo de prospecção. Ora, diante de um preço do barril do petróleo em queda, de um alto endividamento e de um escândalo político-ético dentro da própria Petrobras de corrupção, a situação da companhia é uma das piores possíveis dos últimos tempos, o que acaba redundando numa arrecadação de tributos por parte do Estado e município menor, o que afeta diretamente as contas municipais e do Estado. Para somar isso tudo, nós vivemos uma das maiores crises econômicas no Brasil dos últimos tempos. O Produto Interno Bruto, esse ano, deve cair 3%. No próximo ano, 2%. E, portanto, a própria arrecadação de tributos cai porque o nível de atividade econômica é menor. E se é assim, o caixa de prefeituras e Estado é atingido 2 vezes. A pergunta é, professor, qual é a perspectiva do setor petrolífero para os próximos anos? A previsão dos especialistas é que o preço do barril do petróleo permanecerá em baixa. Isso porque os Estados Unidos descobriu como extrair o óleo do xisto e, sendo assim, ele se torna menos dependente do petróleo vindo do Oriente Médio. Considerando, então, que a oferta permaneça constante, que a demanda permaneça constante e que a oferta agora é maior, já porque sobra mais petróleo, a tendência do preço é manter o mesmo patamar ou cair. E isso, obviamente, afetará o caixa da Petrobras e afetará também caixa e dos municípios e também dos estados. Portanto, pessoal, muita atenção no setor petrolífero, na sua ligação com as finanças públicas. A relação aqui é direta e negativa. Bacana? Pessoal, abraço grande para todos vocês, bons estudos, a gente há de se ver na próxima dica. Até lá!